A paz de Cristo, queridos, é com satisfação e alegria que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Estamos chegando já na reta final, lição de número 12, depois temos a 13 e finalizamos este trimestre que foi uma bênção, falando a respeito de escatologia, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Antes de nós adentrarmos na lição de hoje, eu quero anunciar que nós teremos algumas novidades no nosso canal para o próximo trimestre. Por questão de tempo, o tempo está bem escasso, faculdades, nós teremos que fazer algumas mudanças, mas com certeza mudanças para melhor. Eu não vou adiantar aqui hoje, mas os irmãos vão ver mais à frente no próximo mês e com certeza vai ser para a edificação do nome, para a edificação de cada um e para a glória do nome de Jesus Cristo. Lição de número 12, novos céus e nova terra. Bem, o texto áureo desta lição, ele está em Isaías, capítulo 65, e o verso de número 17, que diz: Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 5 e também os versos 24 a 27. Bem, Deus é soberano. Deus tem o domínio de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. E nós podemos comprovar isto na própria palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia não é um livro que corre em que os fatos acontecem ao acaso. Não, Deus tem o controle da história. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus tem o controle de toda a história. Tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento e que você pensa que é apenas história, não. Tem um propósito. E é tremendo quando nós iniciamos a Bíblia em Gênesis, percorremos toda ela e nós chegamos no final em Apocalipse. E nós notamos que a Bíblia termina exatamente onde começa. A Bíblia termina em Gênesis. Gênesis? Você pode dizer, não, Márcio, a Bíblia termina em Apocalipse. Mas você pode conferir, você pode ver que os dois últimos capítulos da Bíblia, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, eles terminam exatamente como a história começou, na perfeição. Então é tremendo nós vermos que o nosso Deus ele tem o controle de tudo. Eu gostaria de mostrar isso para você. Talvez você já leu, mas com um pouquinho mais de atenção. Veja bem, a Bíblia começa com um jardim que Deus plantou no Éden. Gênesis 2, verso 8. E ela termina com uma cidade. Em Apocalipse 21, verso 2, João vê uma cidade descendo do céu. Começa com um jardim. A história vai progredindo e termina com uma cidade em Apocalipse 21 e 2. Bem, no jardim que havia no Éden, estava uma árvore, que era conhecida como árvore da vida, que ficava no centro do jardim. Na nova criação, você pode ver que esta árvore continua lá. Ela continua a existir no meio da praça da cidade. É só você ver Apocalipse capítulo 22 e os versos 2 e 14, que aquela árvore da vida que estava lá no jardim que havia no Éden, ela continua ali na praça da santa cidade. Bem, Deus é soberano, é isso que eu estou tentando trazer para você. Deus é soberano, tem o controle de tudo, e podemos dizer que o final do Apocalipse é um novo Gênesis, é um novo Bereshit, é um novo princípio. Dessa maneira que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos como ela é perfeita. Quando você chega
em Apocalipse 21 e 22, nós estamos agora saindo do tempo, nós estamos saindo do Cronos, nós estamos adentrando a eternidade. Passou o arrebatamento, passou a grande tribulação, passou os 1000 anos, e agora nós estamos no desfecho da história, ou melhor, nós estamos adentrando na eternidade. O que é eternidade? Eu já falei da eternidade em outros vídeos. A eternidade é a ausência completa do tempo. Então não haverá sol, né, e não haverá lua, não haverá nada que marca o tempo como hoje. Nós estaremos adentrando agora num período eterno. Bem, os atuais céus e terra que hoje existem já não existirão. E é interessante que você compare o capítulo 21 de Apocalipse com 2 Pedro 3 e verso 7 e o verso 10 também, que eu vou ler agora para vocês. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3 e 7. O verso 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os céus e a terra que agora existem, né, deixarão de existir. E Deus está criando, como você viu no texto de Isaías, novos céus e nova terra. Bem, depois que João fala isso, no primeiro verso, ele diz algo interessante, que o mar já não existe. É interessante você entender isso pelo seguinte ângulo. João estava numa ilha, que é a ilha de Patmos, quando tem esta visão, quando ele é arrebatado em espírito e tem a visão de todo o Apocalipse. Ali ele está na ilha de Patmos, foi jogado pelo imperador Domiciano, e ele está ali para morrer, porque a ilha de Patmos é cheia de animais ferozes. João foi jogado ali para morrer. E por mais que João pensasse, mesmo sendo muito adiantado em idade, ele pensasse em fugir, isto seria impossível. Por quê? Por causa do mar. Não teria como ele fugir pelo mar. De ambos os lados ele estava rodeado de água. Então, para onde João olhasse da ilha, ele só via o mar. O mar para João fala de separação. O mar para João fala de isolamento, fala de solidão. Mas no novo céu e na nova terra, o mar já não existe. O que quer dizer isso? Não haverá mais separação, não haverá mais isolamento, não haverá mais solidão. É disso que João está falando. O mar já não existe. Quando ele diz assim, o mar já não existe, que ele vê como o mar não existe na visão dele, ele está dizendo para nós que naquele lugar que Deus tem preparado para os seus, não haverá mais isolamento, não haverá mais salvação e não haverá mais separação. Leve isso para a sua classe, que isso vai enriquecer muito a sua aula, vai enriquecer muito a esperança para os salvos aí. Bem, no verso 2, ele vê a santa cidade descendo do céu. Essa santa cidade ela não surge aqui, no desfecho da história, não. Abraão, o pai da fé, Abraão já tinha esperança nessa cidade. Abraão tinha certeza que ele poderia viver como um nômade, abrir mão de viver juntamente com seu pai Terá, que era riquíssimo, sair da casa de seu pai e ser um nômade, viver armando tendas. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que um dia ele estaria na cidade que tem fundamentos. Essa era a esperança de Abraão. Como Abraão sabia disto? Quem que pregou isto para Abraão? Eu não sei. Mas o autor aos Hebreus diz o seguinte: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só agora. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11
versos 8 a 10. Esta era a esperança de Abraão. 2100 anos antes de Jesus Cristo, Abraão já tinha a esperança de um dia estar nesta cidade chamada de Nova Jerusalém. Bem, no verso de número 3, eu só estou dando aqui os títulos praticamente de cada ponto. Em cada verso desse que eu estou passando aí em poucos segundos, você pode entrar aí na sua aula, é só para você ter uma ideia e um ponto de partida, né? Não estou dando uma aula para você, aqui é uma pré-aula e você pega esses pontos aqui que eu estou dando e expande eles. O Espírito Santo vai te dar graça, vai te dar sabedoria e conhecimento para você expandir esses pontos e fazer uma aula maravilhosa. No verso número 3, ele fala a respeito do tabernáculo. Eis aqui o tabernáculo de Deus, pois com eles habitará. Bem, tabernáculo na Bíblia fala de moradia. Tabernáculo na Bíblia fala de lugar de habitação. O desejo de Deus desde o princípio foi habitar com o homem. O Senhor se relacionava com Adão no Éden até sua queda. Quando houve a queda, o pecado rompeu esse elo de ligação. Mas no estado eterno que nós estamos aqui agora, não há mais nenhum tipo de pecado. Então, quando Deus criou o homem, a mulher, quando Deus criou um jardim, tudo perfeito, Deus se relacionava com o homem, Deus tabernaculava, Deus vinha até o homem. Não era o homem não que ia até Deus para oferecer culto, não. Todo dia, na viração do dia, diz a Bíblia, Deus vinha até o homem e a mulher para com eles tabernacular, se relacionar, habitar com eles. Era dessa maneira que acontecia até o dia da queda. Depois que a queda aconteceu, então quando Deus veio para se relacionar com Adão, Adão havia se escondido, porque havia quebrado aquele elo de ligação. E isto perdurou por todo o Antigo Testamento, até a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos deu, a morte de Jesus nos dá o direito novamente de estarmos com Deus, de nos relacionarmos com Deus. Mas o plano original de Deus era morar, habitar com o homem. Este era o plano original para Adão. Adão falhou, mas este é o plano de Deus para todos os salvos na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. O verso 4 fala a respeito das lágrimas que serão enxugadas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato. É muito importante você ler o texto com cautela e não colocar vírgula no lugar errado, não colocar principalmente palavras que o texto não diz. Então o texto diz o quê? O verso 4. O texto diz que não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor e não haverá dor. Isto o texto diz. O texto não diz que não haverá lágrimas. O texto não diz que não haverá lágrimas. E sim que elas serão limpadas ou enxugadas pelo Senhor. É isso que está escrito na Revista Corrigida, diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Em outra versão diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas ele diz que não haverá pranto, não haverá morte, não haverá dor, não haverá clamor, mas não diz que não haverá lágrimas. Então essa afirmação, não haverá lágrimas, ela não é coerente, porque haverá lágrimas, tanto é que elas serão enxugadas. Não haverá lágrimas de tristezas. A lágrima não é de tristeza, porque você não vai lembrar de nada que aconteceu aqui. Não vai lembrar dos fatos terríveis que você passou, das lutas, das provações, não. Não é lágrimas de remorso por aquilo que você não fez ou fez. Não são, esse tipo de lágrimas não haverá. Mas haverá lágrimas, e a pergunta que fica é: que lágrimas serão estas? Nós já vamos responder essa pergunta misteriosa. Mas este não é o único versículo de Apocalipse que fala a respeito de lágrimas e das lágrimas sendo enxugadas. E se você olhar para Isaías, eu não anotei aqui no meu roteiro, mas eu creio que nós podemos encontrar aqui Isaías capítulo 25.
Se nós pudermos encontrar, nós vamos ver aqui o verso de número 8, Isaías 25:8, muito interessante você anotar aí, que eu não anotei no meu roteiro, diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio de seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Enxugará o Senhor as lágrimas. Assim como Isaías disse no capítulo 25, verso 8, João escreve aqui em Apocalipse 21:4, e tem um outro texto também, que é Apocalipse 7, versos 16 e 17, que eu vou ler para você, que diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem clama alguma cairá sobre eles, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E olha o final do verso 17. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, o que diz aqui em Apocalipse 7, versos 16 e 17? Não terão mais sede, sede não haverá. Não haverá sol, né? Calma alguma cairá sobre eles, mas lágrimas haverá. Tanto é que Deus limpará as suas lágrimas. Então nós não podemos, amados, transportar o texto de uma dimensão para outra. Dizer que essas lágrimas aqui, que as pessoas chegaram sofrendo lá por tudo que padeceram aqui, porque sofreram pelo Evangelho. Eu li muita coisa sobre isso. Não. Essa dimensão que nós estamos hoje, nada tem a ver com o novo céu e nova terra. João diz no primeiro verso que as coisas velhas já passaram, que o céu antigo, a terra antiga já passou. Não existe mais nada. É um novo céu e uma nova terra. Então as lágrimas ali não podem ser lágrimas em relação aqui, ao que você viveu aqui. Não. Então não pode se transportar um texto de lá para cá, nem daqui para lá. Que a tua teologia vai ficar complicada. Então o que quer dizer essas lágrimas? São lágrimas de reconhecimento da grandeza, da soberania e principalmente da santidade de Deus. Quando você estiver diante do Deus verdadeiro, você não tem outra coisa a fazer a não ser derramar lágrimas. Porque você tanto falou da grandeza de Deus, você tanto falou, eu tanto ensinei a respeito da soberania de Deus, nós tanto falamos a respeito da santidade de Deus. Mas quando nós estivermos diante dele, nós saberemos o que é isso. Nós o conheceremos mais de perto. Então não haverá outra reação a não ser lágrimas. Mas a Bíblia está dizendo que ele vai enxugar. O verso 5 nos dá a garantia do cumprimento destas coisas. Qual é a garantia? Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel, ela não cai por terra. Então qual é a garantia? A palavra que é verdade, a palavra que é pura, a palavra que é santa, e a palavra que se cumpre, acredite o homem ou não. Então a garantia de tudo isso que João viu aqui nos primeiros versos é a palavra que é fiel e verdadeira. É nesse ponto que não há segredo, né? A não ser você falar da grandeza da palavra de Deus, que não cai por terra, né? Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Por aí vai, você pode explorar muito aqui o verso 5, mas não há um segredo aqui não. O verso 24. O verso 24, que ele pula aqui, né, do verso 5 para o verso 24 no texto bíblico, diz assim: as nações andarão à sua luz. Isto é o que diz na Almeida Revista Corrigida. Mas eu gostaria e até recomendaria para você, professor, que você tenha um exemplar da Almeida Corrigida Fiel, ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eu não estou ganhando nada para falar isso, né? É apenas uma recomendação para os professores. Você precisa ter essa versão, que é a versão fiel, né? Ela não passou por essas mudanças que houve nas últimas décadas na SBB. Então, o que diz o texto? Verso 24, na Almeida Corrigida Fiel. Ela diz assim: as nações dos salvos. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Né?
Então aqui na Almeida Revista Corrigida só diz nações andarão à sua luz. E isso pode ser qualquer nação, né? Fica vago o texto, né? As pessoas perguntam, aqui está falando do milênio, aqui está falando da grande tribulação, do que é? As nações? Não, é as nações dos salvos andarão à sua luz. É isso que diz a Bíblia. Bem, o que quer dizer nações ali? Que todas as etnias, todas as raças, não importa os salvos aqui lá da Coreia, com os salvos brasileiros, com os salvos americanos, africanos, né, os indianos, todos aqueles que foram salvos andarão à luz do Cordeiro. Né? Então não importa qual a etnia, qual a raça, é simplesmente isso. Só que se você não toma a Almeida Corrigida Fiel, que diz claramente, diz o texto inteiro, as nações dos salvos andarão à sua luz. Então uma recomendação que fica para você, procure um exemplar, tenha um exemplar da Almeida Corrigida Fiel, que tem muita coisa aí que já cortaram, né, na revista corrigida, não quero entrar nesse mérito agora. Não haverá noite. Quando diz que não haverá noite, quer dizer que não haverá insegurança. A noite fala de trevas, a noite fala de insegurança. Não haverá noite, nem insegurança, nem trevas lá no novo céus e nova terra. Isso é o que diz o verso 25, não haverá noite. Pois o Cordeiro é a sua lâmpada. Este verso não está aqui na lição, é o verso 23. O verso 23 diz que não haverá sol, não haverá lua. Por quê? Porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a cidade, a Nova Jerusalém, preparada para todos os salvos. Não haverá nela templo, nem sol, nem lua. Não haverá nela pecado, não haverá nela abominação, e não haverá nela mentira. Se você quiser entrar na sua classe nesse assunto, porque muitos pensam em pecado e pensam numa espécie diferente de pecado, né? Mas poucos lembram que na Nova Jerusalém não haverá mentira, e isso está escrito no texto. Então, um tempo aí para a gente pensar sobre isso. Concluindo, eu quero dizer o seguinte para você. O prêmio do Evangelho não é o céu. O prêmio do Evangelho não é o paraíso, o prêmio do Evangelho não é a Nova Jerusalém. O troféu do Evangelho é Jesus Cristo. O alvo do Evangelho é Jesus Cristo. O maior prêmio, o troféu que você vai receber sendo um salvo, é estar com Jesus Cristo por toda a eternidade. Este é o nosso alvo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos por muito tempo que nós somos crentes para ir para o céu, né? Como se o céu fosse o prêmio pelo Evangelho. Não. É quem está no céu que é o prêmio do Evangelho. É quem criou os céus e a terra que é o prêmio do Evangelho. Então o alvo meu, o alvo seu, é Cristo. É Jesus Cristo. Nós queremos estar com Jesus Cristo, né? Se nós vamos estar na Nova Jerusalém, na terra, no céu, não importa. Porque céu, terra, estrelas, planetas, tudo isso é nada. Então muitos servem a Deus para ir para as ruas de ouro, caminhar em ruas de ouro, que João viu, para pisar em pedras preciosas, né? Para contemplar os muros de jaspe. Que maravilha! Mas tudo isso é nada. Porque quando eu estiver diante de Jesus Cristo, o jaspe, o ouro, as pedras preciosas, elas não dizem nada, porque elas são todas criaturas criadas por Deus. Quem que inventou o ouro, pedras preciosas e jaspe é o Senhor. Então, muito cuidado para não se tornar idólatra. Eu tenho visto muitos evangélicos que são idólatras. Eles idolatram as ruas de ouro, os muros de jaspe, as pedras preciosas que cita aqui em Apocalipse. E eles esquecem que o prêmio do Evangelho, a maior glória, é estar com Jesus Cristo na presença dele. Mas o meu conselho para você e para mim também é que nós já podemos estar na presença dele hoje em dia. Desde que o véu foi rasgado e nós podemos adentrar através da oração, nós já podemos ir treinando um pouquinho de como é estar na presença dele, porque um dia nós o veremos exatamente como ele é. Eu quero dizer para você que se você tem sido abençoado com este canal,
curta aí, dê o seu joinha, compartilhe, divulgue para seus amigos, familiares. Se você tem na sua igreja aula para juvenis, eu deixo o link do meu amigo, professor Juninho, aqui embaixo. Que Deus te abençoe ricamente. Ore por nós e que a sua aula seja uma bênção. Amém.